Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Bom, 2019 vai ser melhor que 2018. Isso aí. Obviamente, gente, é muito legal a gente aprender isso, né? Eu venho ensinando para vocês algumas coisas. Enfrentar lutas, nós vamos enfrentar até o final. E isso não quer dizer que os anos não serão melhores. Quem está dormindo, diga aleluia. Se você souber diferenciar isso, você vai ver que o propósito de Deus, ele sempre se cumpre na nossa vida. O propósito de Deus é crescente, cara. Ele sempre será crescente. É incrível, mas ele programou que fosse assim. Então, 2019, para você, nos planos de Deus, ele é muito melhor que 2018. Até por um fundamento legal. Ele tem feito você crescer, ser aperfeiçoado. Estava conversando com um casal de pastores, eles estavam falando sobre isso. Apesar de enfrentar uma luta ou uma situação, a gente sai melhor daquilo ali. E conforme a gente vai sendo aperfeiçoado, a gente vai usufruindo também das melhores coisas. Há uma cooperação de entendimento, porque Deus quer que a gente tenha isso, né? Um entendimento sempre crescente. A obra dele irá avançar muito em 2019, e assim vai até a vinda do Senhor, porque ele não aguenta ver bilhões de pessoas sem o conhecê-lo. Você pode estar certo que no final dessa história, quem ganha é o Senhor, o Rei da Glória. Então, o momento da igreja para frente é glorioso. Obviamente, também, densas trevas estão sobre a face da terra, de ignorância, de entendimento, né? As pessoas estão mais distantes de Deus, e isso não pode interferir no propósito de Deus. Obviamente, não vai interferir, desde que eu e você, a gente esteja ligado para compreender a nossa posição. É sempre bom enfrentar situações entendendo por dentro as coisas. E esse é o desejo dele. E eu venho falando sobre isso nessa série. Ok? Então, olha só, é tempo de você acelerar no conteúdo, de você ter mais tempo para Deus em 2019. Já começa fazendo uma agenda, cara, para tirar uma opção de coisa que não vai te acrescentar. Já vou te dar uma dica, diminui os grupos no WhatsApp. Fala a Deus. Alguém falou aí, fala a Deus? É o grupo do condomínio, é o grupo da natação, é o grupo da... E, cara, você só vai ficar naquele telefone ali, as notícias vêm, as coisas vêm. Eu vou te falar daqui para frente, quanto mais a gente prestar atenção no que está acontecendo lá de fora, mais vai te desgastar. Nós temos que prestar atenção nas notícias que vêm do alto, cara. Nas notícias do reino de Deus. O reino de Deus não está em fracasso, em derrota, miséria, falência. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Eu venho uma semana declarando isso. É impressionante a importância, né? Estou lá dirigindo, eu moro relativamente longe da igreja, e eu fico pensando nesse versículo, vou te dizer agora. Vai lá, Salmo 24. Pelo menos essa semana eu estava dizendo ele direto, tirando da minha boca e falando ele. Salmo 24, só o primeiro verso. Veja que coisa interessante. Eu fiquei meditando no desdobramento, né, desse versículo. Ao Senhor pertence a terra, tudo o que nela se contém. Você também está nessa aí. Tu pensa que você é de você? Tudo quanto nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Sobrou alguma coisa? E o diabo está dizendo que ele que manda. E eu fiquei meditando nessas coisas. Ele fica dizendo, eu mando, não vai acontecer, olha a crise, aquilo outro e tal, está tudo apertado, está tudo ruim. E aí, ó, tudo pertence a Deus. Sai olhando as coisas assim, tudo pertence a Ele. E o homem acha que é dono de alguma coisa. Então eu fui só pensando, e o Espírito Santo me botando ali no meu coração coisas para a gente meditar. Mas na verdade, tem um Deus sentado no trono que é dono de tudo. Controla, está tudo. Então tem que ter uma visão certa, para a gente não cair numa pilha aí de descer ladeira, ok? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês isso aqui, que já tem um tempo que eu não estou aqui quinta-feira, mas de repente você pode pegar isso lá no nosso canal do YouTube, né, do Exerça Sua Fé. Mas deixa eu continuar, eu tenho falado agora nesse momento sobre um assunto de conhecimento, de revelação.
Lembra que eu mostrei isso para vocês? Se a gente permanecer na palavra, eu verdadeiramente sou seu discípulo. E aí Jesus falou, então é o seguinte, cara, porque você tem esse hábito de estar comigo, com a minha verdade, você vai conhecer essa verdade, vai te libertar, ela vai te abrir para entendimento. Gente, a palavra libertação não é em si uma situação física. Escuta isso que eu quero te falar. Não é um conteúdo físico, mas é uma abertura para você perceber algo que no momento que aquela luz chega e você tem a percepção da situação, você já está livre. Porque com base nessa percepção, você agirá. Você entende que nós agimos com aquilo que bate na nossa cabeça? Eu tenho várias situações na minha vida. E aí eu vou lá tomando decisões, fazendo escolhas com aquilo que, sei lá, está dentro de mim. Mas será que isso aí está completamente encharcado de uma verdade? É a minha pergunta. Vinícius, depois eu quero falar contigo, dar um beijo em você, tá? Então, eu quero te dizer o seguinte, gente, olha só. O que liberta a nossa vida é o quanto eu estou tendo percepção daquilo que eu estou enfrentando. A percepção do alto. Por isso que Jesus falou sobre isso. E aí, eu mostrei esses versículos para vocês, falando que todo esse conhecimento, essas coisas, vêm do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que ilumina a verdade, olha, é Ele que revela tudo que está no coração de Deus em relação a propósitos, planos. Você sabia? Se você gastar tempo com Deus, Ele vai te falar como é que vai ser o teu 2019. Esse mês eu estou mais quietinho. Por quê? Eu faço de propósito, que eu estou buscando, Ele está me dando uma palavra para 2019. É só assim, ele falou assim, engraçado, né? Quem busca, acha. Ninguém acha se não busca. Quem busca, sempre vai ser dessa maneira. Então é muito importante você dar essa imersão legal, porque 2019 já tem algo preparado. Ok, então o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas, ele pega lá do coração de Deus e passa para o nosso, que a gente leu isso aí, né? E o Espírito, procedente de Deus, é esse Espírito aí que faz com que a gente entenda as coisas que têm sido de Deus dado gratuitamente para cada um de vocês. Eu quero te dizer, a igreja do Senhor que somos nós não é perdida. Se ela está perdida ou confusa, é um problemaço, porque ela está deixando de viver isso aí, ó. E por incrível que pareça, essa semana, né, o pastor Tony Cook mandou para mim algo. Ele esteve aqui conosco ano passado. Quem lembra aqui do pastor Tony Cook? Muito legal, né? E talvez a gente está organizando para ele estar aqui de novo esse ano, vai ser bom. Esse ano é 2019, né? Já estou pensando em 2019, Jesus. Ok. E aí eu recebi uns negócios bem interessantes, rapaz. E uma pesquisa que foi feita, de vários detalhes, eu não quero passar tudo, mas eu quero te dizer que no final dessa pesquisa que foi feita, no conteúdo, a América tem estatística de tudo, né? Então eles fizeram uma pesquisa em relação ao povo evangélico, dos Estados Unidos. Obviamente, no passado, o número de cristãos era muito maior que nos dias de hoje. E muitas coisas têm se perdido. E nessa conclusão de várias coisas que eu não quero passar aqui para você, mas eles descobriram que há uma profunda confusão na igreja, onde as pessoas estão perdidas, e eles colocaram aqui, por falta de base, de ensino básico de verdades. Eu falei, meu Jesus, o que esse pessoal está ouvindo? Se a gente não ouve a verdade, não entende isso que a gente estava falando, sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida, que é Ele que revela as coisas de Deus, nós não vamos aprender com a cabeça, é isso que eu tenho falado com vocês, a gente não aprende nada com a cabeça de Deus, é o Espírito revela ao meu coração, meu ser espiritual vivo. Então está provando que está aumentando cada vez mais. E por causa disso, tem aumentado a crença, as pessoas acreditam que a crença delas, escuta isso que eles colocaram, é puramente uma questão de opinião pessoal. Eu penso sobre Deus. Eu penso que Deus é assim. Eu penso que Deus é assado. Como é que eu penso que Deus é assim ou assado? Ele é a palavra, eu não tenho que pensar. Não sou eu que estou pensando sobre Deus, a palavra é Ele. Quer dizer, isso é uma coisa bem básica, né, gente? Aí, pastor, eu quero conhecer mais a Deus. Está aqui Ele, a sua palavra. E isso tem deteriorado a igreja, porque essa é a força das trevas perturbando. As trevas, no que eu quero te falar, gente, é um conteúdo enorme de ignorância espiritual.
tem crescido e abraçado a própria igreja, porque veja, gente, se a gente não vai a Ele, não permite o Espírito Santo fazer esse trabalho de um crescimento, e lembra que eu tinha comentado com vocês aqui, eu já falei em tantos lugares, de repente foi até na viagem, mas eu quero te dizer o seguinte, Jesus falou que por revelação de verdade, a igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam. Se não for dessa maneira, elas vão prevalecer. A ignorância espiritual vai apagar o fundamento da verdade que dentro do cristão é o que está acontecendo. Então, por um lado, tem uma porta gigante de pessoas se entregando a Jesus, aleluia. Mas tem uma porta traseira também aberta de pessoas soltando a corda. E é aquilo que a própria palavra declara, e o apóstolo Paulo diz que antes da vinda do Senhor, um dos grandes sinais que marcariam esse tempo seria a apostasia da igreja. O que é a apostasia da igreja? É largar, cara. Não tem fundamento. Está tudo deteriorado, está confuso, as pessoas estão confusas. Como é que eu posso estar confuso em Deus, cara? Eu fui achado nele. Domingo vem para cá, eu estou falando sobre eu estou em Cristo Jesus, cara. Eu estou mais do que bem agasalhado, eu estou nessa garagem chamada Ele. Como é que eu posso estar perdido? Não estou perdido. Nosso fundamento não é uma jornada humana tentando chegar a algum lugar. Aleluia, eu não estou tentando chegar, eu vou chegar, aleluia. Eu estou debaixo de instrução, eu estou debaixo daquele que é o bom pastor e diz, vem, me segue. Aleluia, eu não estou tentando descobrir um caminho. Eu vou bater naquela porta para ver se abre. De forma alguma. A gente vai tateando no nosso coração e percebendo aonde Deus nos guia e nos dirige. Esse é o fundamento da tua vida. 2019, ela tem que ser cheia. 2019 tem que ser cheio disso. Porque portas do engano aumentam. Armadilhas no mundo do espírito, da malignidade, estão aí e só crescem. Mas a igreja não precisa participar disso. A gente participa da verdade da palavra. Nós estamos seguros nele. Ele é a minha fortaleza. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, beleza, eu tinha falado algo para você, que as pessoas estão prontas para receber nessa relação, mas, cara, elas não estão prontas para entender o que Deus tem a dizer. Coisa mais importante. Alguém lembra lá de Marta e Maria? Eu não estou falando nada que você não saiba, mas tem que ativar essas verdades hoje. E eu pedi ao Espírito Santo para ativar isso em você. Beleza, a Maria está lá ouvindo Jesus, a Marta está do ladinho dele, só está do lado de Jesus, não dá. Eu vou chorar agora. Só estar do lado de Jesus não dá. Eu não posso fazer isso em termos de uma jornada cristã. Pastor, mas eu não falto um culto. Cara, não importa. Eu estou do lado de Jesus, eu estou prestando atenção nele. Aqui está a diferença. E Jesus falou, ela escolheu a melhor parte, lembra disso? E aí, eu tinha falado outra coisa também, que Deus nos chama a estar na posição onde entender a sua vontade é a nossa o quê? Tem que ser a nossa prioridade, porque é aqui que está a nossa proteção e garantia. Diga aleluia. Muito bom. Então, eu tinha falado outra coisa aí, esse 5,13, a gente já conhece, está falando que o povo é sempre cativo, ele está sempre preso, porque não há revelação e entendimento da situação em que a pessoa vive. Ela se entrega a qualquer coisa que pense, não vai dar certo, vou ficar preso. Cativeiro é isso. Não pense numa coisa física, pense numa escolha extremamente errada, que não tem linha com a verdade. E a gente ainda vê a igreja fazendo isso direto. Rapaz, que decisão doida é essa que você vai tomar, cara? Não, mas eu tenho certeza, é o que eu quero. Não, já decidi. Caramba, isso é humanidade demais, vai ficar preso. Você entende? O que me prende, escreve isso aí, são as minhas escolhas, são as minhas decisões. Escolhas e decisões prendem, mas também libertam. É desse jeito. E aí, eu tinha falado de Efésios, parece que isso aqui grita nos dias de hoje, né? Quando Paulo escreve há quase 2000 anos atrás, olha, cuidado como é que vocês andem, como sábios, não como crianças, olha, remindo o tempo, os dias são maus, procurando compreender qual é a direção de Deus.
Qual é a voz de Deus para mim e para você hoje? Para o momento que você vive, para a situação que você enfrenta. Procura. Eu quero saber o que Deus tem a dizer. É o conselho dele, aleluia. Porque é tão importante entender a vontade de Deus, eu tinha falado, porque onde não há o entendimento da verdade, não há como andar em liberdade. Andar são escolhas e decisões. Isso é caminhada. A caminhada minha e sua, de qualquer ser humano, é com base numa escolha. Você escolheu tomar o ônibus tal, eu escolhi pegar o metrô, eu escolhi usar essa roupa, eu escolhi almoçar naquele restaurante, eu escolhi, a gente vai escolhendo todo dia. Então vamos seguindo adiante. A questão do entendimento. Eu acho que eu tenho um verso aqui que eu tinha colocado, né? As palavras, eu tinha falado sobre trevas no original, tem um significado de ignorância, falta de entendimento, é isso. É só isso. Entendimento, revelado do Espírito pela palavra no nosso coração, elimina a força das trevas. Então, 2 Coríntios 4, eu tinha colocado que o inimigo ele faz isso, né? Ele cega o entendimento, ele vai lá, entendimento no coração das pessoas, para que não vejam a luz, que faz com que eu e você tomemos escolhas e tomemos decisões certas. Simples, hein? E aí, vamos embora seguindo. Deixa eu te falar daqui algumas coisas. Então, a questão do entendimento, gente, ela é total. Eu guardei essa frase aqui, há muitos anos atrás. Esse pastor escreveu algo, e eu gostei disso aí. Você vê, quanto mais a gente cresce no entendimento sobre a verdade de Deus, em termos de caminhar com Ele, vai modificar, gente, o entendimento de como a gente ora. Lembra que eu falei para vocês que a gente ora muito problema, como se Deus não soubesse? A gente via orar a resposta. Eu não estou entendendo, pastor, não captei. Pois é, só que a gente ora muito o problema, como se Deus não soubesse, e fica chorando, orando o problema. E a gente não é eficiente em algo que poderíamos ser se entendêssemos que o Espírito Santo quer te usar para orar adequadamente. Fiquei na mesma. Ficou na mesma? Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Você não entende a força, o Espírito Santo tem que te revelar o quanto você ora em línguas, é a força da resposta. Qual é a força da resposta que eu preciso para os anos que virão? O quanto você ora em línguas. Está na palavra. Quem faz escola Atos vai aprendendo isso, só que isso não pode ficar apenas como um aprendizado, tem que virar uma prática. Porque se é um aprendizado apenas na mente, gente, não fica inserido dentro da gente, mas quanto mais eu pratico, mais isso vai fazendo parte. Eu sei disso. Aí ele colocou isso aí, o nosso andar vitorioso com Deus nunca irá além da nossa vida de oração. E a nossa vida de oração nunca irá além do entendimento da palavra que nós temos. Então eu posso ficar naquele estágio de criança, me dá, e contando meus problemas. E deixando de ser eficiente por algo que o Espírito Santo só fará se nós tivermos entendimento que Ele entra, Ele age e é por nós que Ele intercede. Eu estou falando de Romanos, capítulo 8. Assuntos básicos que nós ministramos na escola Atos. Ano que vem você vai fazer a Atos, diga aleluia. É isso aí. Aí você vê, muda tudo. Tudo muda na nossa vida. Não é verdade? Então, sempre nós vamos andar no nível do entendimento das verdades inseridas no nosso coração, porque é com base nisso que eu respondo, é com base nisso que eu escolho. Então, deixa eu te falar uma coisa, quando não se tem entendimento, vamos dizer assim, quando nós não crescemos em entendimento, que eu acho que fica melhor, cada um de nós aqui está crescendo, eu também, nós nunca chegamos lá. Nós estamos crescendo. Legal. Então, quando a gente vai crescendo em entendimento espiritual, ou ao contrário, quando a gente não vai crescendo, o que acontece? Duas coisas acontecem. A primeira delas que eu vou falar.
Não vai dar tempo de eu terminar, mas essa é a primeira delas. A palavra de Deus, ela fica impedida de produzir na nossa vida. E eu vou te falar, isso aqui não tirei da minha cabeça. A base é toda a palavra de Deus em relação a isso. Ela frutifica conforme esse coração, que é essa terra, gera entendimento nele. Olha que coisa interessante. Veja, entender é o primeiro processo para que a palavra de Deus produza na tua vida. Não estou falando, gente, preste bem atenção, de um entendimento intelectual, mas do Espírito. Por que Jesus falou para os discípulos assim, cara, espera um pouquinho até que do alto vocês recebam poder. O Espírito Santo tem que cair sobre vocês numa nova dimensão. É isso, está na minha tradução. Eu sei que vocês são novas criaturas, mas uma nova dimensão do Espírito tem que cair sobre a tua vida. Para vocês perceberem e terem a visão para poder fazer uma obra, serem frutíferos, serem eficientes. Então, entendimento é o primeiro, diga o primeiro. Primeiro processo. Olha a ação do Espírito Santo na nossa vida. A nossa jornada diária, gente, é sempre fazer a separação. Isso aqui é humano, isso aqui é o que o Elinho pensa, o que a carne do Elinho quer, isso todo dia. E a gente separar aquilo que isso é do Espírito Santo. Essa é a direção que ele dá. Acabei de falar para vocês, sabe, quando Deus está dentro de mim, de você, tem um negócio legal. Não duvide de determinadas coisas que aparecem e são tão simples, rápidas, e muitas vezes a gente considera até normal, mas é normal demais. Quando ele manda um versículo para você, aparece, não é que eu lembrei de um versículo, não lembrou nada, pastel. Foi o Espírito Santo que te mandou esse versículo, cara. E se a gente fica ligado nessas coisas, nesse negócio interior, a gente começa a descobrir que dali ele fala. Ele vai direcionando, vai fazendo coisa. É incrível. Você está tão misturada com ele que não tem como. O cérebro dele é o seu. Agora deu nó, pastor. Você tem a mente de Cristo ou não? Não são duas mentes. Uma. Se você anda com ele, você se mistura tanto que você pensa ele. Você tem a percepção sem que você peça, já está ali, você já está vendo. Eu às vezes enfrento situações, eu estou vendo coisas que eu já vi. Não é um negócio assim, Jesus, me mostra. Não, está ali dentro de mim, é só eu pegar aquilo que eu estou vendo. Eu percebo que não é isso. Eu percebo que não é dessa maneira. Caramba, isso é a ação do Espírito Santo na tua vida. Vamos embora, temos que levantar isso. 2019 você vai precisar muito. Entendeu o primeiro processo? Olha só, Mateus capítulo 13, verso 19. Todos que ouvem a palavra e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração. Tchau, um abraço, perdeu. Pergunto, se foi tirada, vai produzir? Não. Mas legal, em próprio Mateus eu não tinha visto isso, porque isso aí é declarado em Marcos, está declarado em Lucas, Marcos 4, Lucas 8, você pode ler, tem algumas variantes, mas eu não tinha percebido que não tem em Mateus também dizendo o oposto. Olha que legal. Então aí está dizendo, não compreendi, já era, não frutifica. Ih, apagou, não, voltou. Então beleza, verso 19, olha o que diz lá. Todos que ouvem a palavra e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. Agora é o próximo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Então tem o que não compreende, tchau. E tem o que compreende. Olha o que está escrito. Esse frutifica e produz. Então pergunta se esse não é o assunto do qual Jesus falou em cima de entendimento, cara. De revelação da minha verdade. Eu vou te edificar e as portas do inferno não vão prevalecer. Eu não preciso ficar preocupado com o inimigo. Aliás, ele é derrotado na minha vida. Porque se eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo Jesus, isso é a prova que ele é a derrota. Agora, o que eu preciso é andar na claridade da verdade. Se são densas as trevas,
da ignorância, de comportamentos cada vez mais doidos e são inspirados pelas trevas. É o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Cara, eu nunca vi tanta gente tomando decisão tão doida. Você conhece algum doido? Vários, ou está dizendo aqui, vários. Meu Deus, interna todo mundo. Só que a igreja, cara, ela não pode andar nessa pilha. Ela está sendo contaminada sem ela saber. Bom, se eu quero frutificar, e essa verdade frutificar é trazer resultado. Pastor, eu quero resultado. Eu quero resultado da minha vida. Eu vou embora dessa igreja que ela não tem poder, não tem resultado. Até parece que resultado é como se Deus assim, lâmpada de Aladim, o que você quer? Quero 3 coisas. Quero casar com um bonito, casar com um cara bonito. Eu quero. Cara, a nossa jornada vitoriosa não tem nada a ver com obter coisas. Tem a ver com tomar a decisão certa. Agora a mente tinha que ser bem forte, cara. Porque essa parte aí de cuidar da gente, Ele cuida, Ele é Pai. Mas a parte de tomar decisões certas e escolhas é diferente. Esse é o perigo. E é isso que vai marcar uma vida frutífera, que produz, permite que Deus... Você vê, a nossa cooperação é total, Ele só quer produzir na nossa vida. Ele só quer nos abençoar de cima a baixo. Cumprir o propósito que Ele tem, mas sem o meu coração não dá. A semente não produz fora de um coração. Entende isso, igreja? Então, legal. Os que não entendem, o inimigo rouba. E os que entendem, produz, frutifica. Essa é a nossa ênfase. Então, a frutificação da verdade, ela está ligada ao nível do entendimento. Vai crescendo o teu entendimento, a oportunidade que você dá como um coração preparado de frutificar, vai crescendo também. Incrível que a gente tenha a semente perfeita, como Pedro falou, a semente incorruptível, a semente que produz, mas não chega num coração que é o meu e o seu, próprio, né? Para que ela possa produzir. É isso que acontece. Então veja, eu tenho que te dizer 2 coisas sobre isso aqui que é legal. A primeira delas é o seguinte, é importante a gente entender a capacidade também daquele que fala em tornar a palavra, porque, gente, Deus criou um sistema de você ser um mensageiro dele. Não estou falando só o pastor não, tá? Você é um mensageiro de Deus. Eu quero te dizer, você é mesmo. E Deus, Ele nos inspira de tal maneira a falarmos Ele, que é a sua palavra, que pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Então Ele bolou esse sistema que Ele precisa de alguém que é uma pessoa para ser a expressão dEle. E Jesus, interessante, né? Eu não sei se você já leu nesse conteúdo, mas Jesus ele falava muitas vezes por parábolas, né? Mas é interessante que ele chamava os discípulos à parte e começava a explicar para eles. Interessante isso, né? Muitas vezes, para determinados lugares, ele falava em parábolas porque ele não queria que aquelas pessoas de coração duro entendessem. Porque está escrito isso. Agora, veja que interessante, em Marcos capítulo 4, eu achei algumas passagens legais, veja. Marcos 4, verso 13... E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra. Olha só, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Escuta, você vai ministrar coisas ao coração de pessoas. Você tem que sacar no teu coração em que nível ela está. Você vai conversar com uma pessoa, vai pegar a Valentina, minha amiga. Valentina, vamos falar agora aqui sobre a organização geopolítica do planeta. E ela, sim, pode falar, pastor Hélio. Não, é tio pastor Hélio, pode falar.
E aí eu vou explicando para ela, estou entendendo, que maravilha. Não vai dar certo. E às vezes já vi isso, a agonia de determinados pastores, e fala, caramba, parece que o pessoal não entende. Parece que não entende, é porque tem uma limitação. E muitas vezes a gente tem que... Gente, essas coisas não fazem diferença, você tem que entender, repetição ajuda. Você repetir algo hoje, amanhã... Eu tiro pela minha vida. Eu já ouvi coisas 3 vezes. Na quarta, quando eu ouço, peguei, amado mestre. Elinho, você é burro mesmo, hein? Mas na quarta vez eu peguei. Captei algo. Mas isso é importante. Ah, legal, estou discursando um negócio lá, e o pastor falou, pô, profundo, legal. Aí entendeu alguma coisa? Não entendi não, mas foi bacana. Então, entre ser bacana e entender, faz a diferença na tua vida em crescimento. Porque aquele dia pode ser uma resposta e mudar a tua vida para sempre. Hein? Ou você está num combate que você precisava ouvir algo de maneira simples. Porque Jesus era simples para explicar. Então, um conteúdo de explicar, e Jesus, ele sabia a capacidade. Se lembra, eu fiquei depois pensando, Jesus, em certa ocasião, ele já tinha ressuscitado, ele falou assim para os discípulos, tinha ressuscitado? Não, acho que não. Ele falou assim, eu não posso falar algumas coisas agora para vocês, que vocês não vão entender, mais tarde. E ele veio falar através do Espírito Santo. Interessante. Não vai entender, não, Jesus, eu entendo, manda ver. Não adianta, não é com a cabeça. Tem que ter entendimento. Deixa eu falar, eu sou um testemunho vivo de uma pessoa antes de ser batizada no Espírito Santo e depois. Então, legal, antes do Espírito Santo, limitação zero. Limitação total, beleza. Mas, como é que é? Pá. Aí, pum, você é batizado no Espírito Santo, você começa a orar em línguas, parece que as coisas começam a chegar dentro de você, e você vai, estou entendendo. Mas Jesus, ele tinha isso aí. Olha uma outra coisa interessante. Marcos 4, mais à frente, diz assim, e sem parábolas, não falava para a galera, mas aí, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Porque o desejo de Deus é que você o entenda, o compreenda. Diga aleluia. Ah, pastor, Deus é um mistério. Não é mistério. Misterioso é pavão. Jeremias 3,15, ele deu pastores segundo o seu coração, que alimentam você de que maneira? Com conhecimento e entendimento. Gostei dessa passagem aqui. Filipe, em Atos 8,30, correndo Filipe, viu que o cara estava lendo o profeta Isaías. E perguntou Filipe, só perguntou assim, aí, cara, tu está entendendo o que você está lendo? O cara falou assim, como é que eu vou entender se não tem alguém que me explique? Então o eunuco disse para Filipe, cara, peço que você me explique. Vem cá, o profeta está se referindo de quem? Ele está falando de si mesmo ou de uma outra pessoa? Beleza, Filipe já estava sentado do lado dele. Então Filipe o quê? Legal. E começando por aquela passagem de Isaías 53, anunciou quem? Olha a produtividade, cara. E legal, olha o que acontece um pouquinho mais à frente. Não coloquei, mas eu devia ter colocado. Está escrito assim, aí Filipe, estou vendo água aqui, o que me importa agora de eu ser batizado? Ele falou, não, se você crê de todo o teu coração naquilo que eu te expliquei, te anunciei que Ele é o Salvador, e você creu, então vamos embora te batizar. Vai ser eficiente assim lá na China, né? Mas essa é a importância, que a gente não avança, escuta isso que eu quero te falar, a gente não avança se a gente não tem compreensão. O mundo do Espírito é um mundo de compreensão. Eu não sei, mas nós vamos ficar a eternidade compreendendo quem Deus é. Então veja, conhecimento e entendimento tem que andar como? Claro, você não vai entender algo se você nunca leu. É por isso que Deus tem a sua palavra escrita para que a gente leia perfeitamente, mas compreensão vem do Espírito.
Diga aleluia. É assim que a gente avança, gente, e ano após ano a gente vai avançando. Então tem teólogos que conhecem a Bíblia inteira, mas não têm o menor entendimento de verdades. É um conhecimento meramente humano. É por isso que não adianta conhecer a Bíblia toda sem pedir ao Espírito Santo a compreensão. É meramente versículos decorados. As coisas fazem diferença quando você pega, o Senhor é meu pastor e nada me faltará e eu vivo ansioso. Mas está na minha geladeira, pastor. Você pode pintar a parede, o Senhor é meu pastor e viver ansioso. É porque eu não tive ainda a compreensão do poder daquela palavra. E quando eu tiver a compreensão do poder, eu vou viver diferente. É só para te mostrar como é que eu posso ter uma verdade que não frutifica na minha vida e uma verdade que frutifica, justamente por compreensão. É simples. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O homem ele tem acesso, vou terminar dizendo isso aqui rapidinho. O homem ele tem acesso a dois tipos de conhecimento. Esse que é o natural, adquirido através do intelecto. Usando aí os sentidos, que nos ensinam tudo. Não é verdade? Depois de um tempo de tanto pegar em algo, você sabe o que você está pegando, que você aprendeu. Não é? Legal. E o outro conhecimento, que é esse aí o que faz a diferença, me faz caminhar e vencer nesse mundo. Antes eu digo isso aí, ó. É o conhecimento adquirido de fora para dentro. Esse é o natural. Eu coloquei isso aqui só para você pegar. Esse é o de fora. Pegou do lado de fora, botou no intelecto, beleza, estou sabendo. Mas o que eu preciso, vou passar rápido, é desse aí. É um conhecimento adquirido por revelação. A base é a verdade. Não estou lá assim, e o Espírito Santo, aí, eis que te digo e tal, e vem um negócio doido. Tem que tomar cuidado, cara, receber revelação. O pastor recebeu uma revelação que eu tenho que casar com a irmã fulano de tal. Cara, mas ela é casada. Mas foi o Espírito Santo que me falou. A igreja está em sérios problemas, hein? Não pense que isso que a gente está rindo não acontece, não, porque acontece, cara. Não, o Espírito Santo me revelou. Foi o Espírito Santo, foi o capeta, rapaz. Tu vai tomar a mulher dos outros, rapaz. Negócio. Não, mas hein? Está sendo guiado, dirigido, por quê? Gente, você tem que entender, cara. Tem anjos de luz aí e tem anjos que se disfarçam de luz. Até mesmo usa o homem. Meu irmão, o Espírito Santo está me revelando, você tem que dar tudo que você tem para mim. Eu nem vou entrar nessa área, porque graças a Deus aqui você não nessa igreja tem outra coisa. Aí a gente não entende, cara, porque que a igreja é tão quebrada, cara. É tão humilhada pelas trevas. O inferno chega a dar risada, olha lá. Os crentes tudo bobo, não sabem nada da palavra. Eu deito e rolo, aí, faço. Aí. Olha lá como é que está, olha lá. Chupando manga, olha lá. Misericórdia, cara. É o contrário, o diabo tem que olhar para a gente e chorar todo dia. Cara, esses caras são perigosos. É o conhecimento que vem de dentro. É algo, cara, que não vem assim. Olhei, vi, entendi. É algo que depende de você estar ali nele, esperando as ombreiras da sua porta. Daqui a pouco dropa algo no teu coração que traz uma claridade que te libertou. De maneira simples, a pessoa acha que revelação é um negócio que... Pastor, recebeu uma revelação que não está nem na Bíblia. É isso mesmo. Xiii, rapaz, essa revelação não está na Bíblia, é? Não, é poderosa, ela veio do céu. Ela veio do céu. Revelação é algo que você lê e ele te fala em cima daquilo que você vive. É impressionante como Deus ele se intera naquilo que a gente vive.
É demais, né? Deu para entender um pouquinho? Então vamos embora ficar de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.